Olá, amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais pessoas que estejam vendo aí o nosso estudo. Nós vamos continuar hoje com o estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos no capítulo 8, estudando a parte da emancipação da alma. Especificamente nessas últimas semanas nós estamos falando dos sonhos, o sono e os sonhos. Bom, falando aí dos sonhos e do sono e dos sonhos, é interessante que a gente se remeta até a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos de 1865. É interessante que Kardec publicou um trecho na Revista Espírita falando da teoria dos sonhos. Para quem quiser olhar, depois procura aí. O Jornal dos Estudos Psicológicos de julho de 1865. Ele fala da teoria dos sonhos. E na teoria, ele fala, é um estudo grande. Na teoria dos sonhos é muito interessante que ele classifica os sonhos em 3 categorias, que nós já tivemos falando um pouquinho disso lá no começo, na questão 405, por aí. Mas ele classifica em 3 categorias. Primeiro, os sonhos que são provocados pela ação puramente da matéria, e são frutos do nosso cérebro. E ele classifica também os sonhos que ele chama de mistos, que participam deles ao mesmo tempo a matéria e o espírito, E ele fala, o desprendimento é mais completo, e a gente se recorda ao despertar para esquecê-lo quase instantaneamente. É muito comum, a gente ter esse tipo de sonho e a gente acorda no meio da noite e fala, eu quero lembrar desse sonho, e dorme de novo, e quando se acorda já não se lembra mais. Sabe que sonhou, mas não lembra o que sonhou. Isso é muito comum, São os sonhos que ele classifica como mistos. E depois ele fala que tem uma terceira categoria, que são os sonhos etéreos ou puramente espirituais. São produtos só do espírito, que está desprendido da matéria, tanto quanto o pode estar na vida do corpo. A gente não se recorda ou se resta apenas uma vaga lembrança do que se sonhou. Nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes desse sono e desse sonho. Então, são os sonhos que a gente não se recorda, que são os sonhos puramente espirituais. Mas ele fala, pode ter uma vaga lembrança. E depois aqui, na questão que a gente vai estudar hoje, que é a questão 410, vai falar dessa vaga lembrança. Mas, para a gente dar um pouquinho de continuidade aqui no estudo da obra de Kardec, falamos aqui da Revista Espírita, no livro A Gênese, ele também fala, lá na parte em que ele fala, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, e daí especificamente ele fala dos sonhos, e aí ele dá um exemplo, que José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com um menino que era Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. Então ele fala assim, avisos por meios de sonho foram dados várias vezes, relatados várias vezes, nos livros sagrados. E isso era e é uma forma muito comum de comunicação direta da espiritualidade com os seres humanos, principalmente quando existe a imperiosa necessidade dessa comunicação acontecer, como era o caso aqui de que Jesus precisava ser salvo, estavam matando todas as crianças, e aí precisava ser salvo Jesus, e José foi avisado em sonho, foge com o menino, para o Egito, e foi assim que Jesus não foi morto lá naquela matança das crianças que teve na época em que ele nasceu. Bem, então ele está aqui contextualizando que o sonho é uma forma de comunicação entre os espíritos e os encarnados. Indo para a questão do 410, que é a que a gente tem que estudar hoje, especificamente ele pergunta assim, a gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que,
malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provêm essas ideias? A resposta: elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. E frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. Então, a comunicação, espiritualidade. Mas vem logo em seguida uma outra pergunta, né, que está em algumas edições, está 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Uma pergunta bem lógica, né? Se a gente esquece, para que serve? E aí vem a resposta. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Ou seja, muitas vezes essas ideias que nós temos em sonho, que a gente não se recorda, elas se referem à nossa vida espiritual. Ou seja, aquilo que nós estávamos tratando, por exemplo, no estudo da segunda-feira do Evangelho, em que nós planejamos a nossa reencarnação e durante esse planejamento a gente pensa em algumas coisas que devem acontecer, que nós devemos fazer, mas que muitas vezes aqui, enquanto encarnados, depois que saímos da erraticidade e encarnamos, esquecemos desse planejamento, não seguimos, e muitas vezes a espiritualidade vem nos relembrar, né, na nossa vida espiritual, que é mais expandida, dessas coisas, e nós acordamos muitas vezes com intuições disso, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive no instante necessário como uma inspiração do momento, ou uma intuição, né? Isso é muito interessante. Depois, voltando aqui, né, a Revista Espírita, agora, na edição de junho de 1866, Kardec faz um relato muito interessante, que ele conta a história de um sonho instrutivo, né? Então ele está contando aqui que ele teve doença, né? Durante a última doença que tive, durante o mês de abril de 1866, ele estava no impérito de uma grande sonolência, ele tinha sonhos muito confusos, mas particularmente né, que ele teve na noite do dia 24 de abril de 1866, não o saiu da memória. Ele sonhou, veja só, ele sonhou que ele estava num lugar e rodeado de pessoas e que essas pessoas todas se conheciam, ele sabia que essas pessoas se conheciam. E de repente, num muro, apareceu uma inscrição em letras pequenas que dizia especificamente assim: descobrimos que a borracha enrolado sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada reticências. E aí ele estava procurando o fim da frase e não encontrava. Bom, ele acordou com isso na cabeça, relatou para o seu médico, né? E o médico falou: olha, pode ter sido fruto da sua imaginação, mas pode ter sido coisas do mundo espiritual. Obviamente que o médico do Kardec era espiritualista tanto quanto ele. Mas o médico falou: eu vou tentar descobrir mais informações a respeito disso. E depois de alguns dias ele voltou dizendo: olha, o sonho que você teve, ele é fruto de uma presença espiritual que você teve, porque foi relatado que vários cientistas estão estudando nesse momento as propriedades da borracha, né? A borracha envolvida na roda transformou-se no pneu, que é o que a gente conhece hoje, né? Muitos anos depois, a roda do carro foi inventada. Muito bem, o que Kardec quer transmitir aqui? Ele quer transmitir o seguinte, que ele presenciou uma reunião de cientistas que estavam estudando no mundo espiritual a invenção futura da roda, do pneu e etc e tal. Não da roda, né? A roda já existia, mas o pneu para os carros que na época nem existiam ainda, né? Tinham lá na época, 1866, ainda tinha as carroças e tal, mas aquelas rodas de madeira, de ferro e tudo. E alguém estava já estudando a possibilidade de colocar borracha naquilo para melhorar
as propriedades das rodas. Muito bem. E na ciência a gente vê muito isso, né? Pessoas que descobriram coisas mais ou menos ao mesmo tempo, e essas pessoas não se conheciam e não se comunicavam, né? Na química a gente tem, por exemplo, o exemplo clássico da invenção da tabela periódica, né? Quem já estudou um pouquinho de química sabe que tem a tabela periódica, aquela tabela que tem todos os elementos da química. Ela foi inventada por Mendeleev, um russo, né? Da Sibéria na época, mas ela quase que simultaneamente foi inventada também por um outro cientista americano chamado Moseley. Então, qual é a explicação? Né? E tem muitos, né? Na própria tabela periódica, os elementos químicos, vários foram descobertos ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, e depois as pessoas descobriam que estavam estudando, né? Coisas parecidas, descobrindo coisas parecidas. Isso é fruto do quê? Que a espiritualidade, né? Nós vamos para a erraticidade nós vamos para o mundo espiritual nos nossos momentos de desenlace do corpo físico, estamos dormindo, e vamos nos comunicar lá com outras pessoas, nossa vida espiritual. Voltamos com intuições, com ideias, não sabemos muito bem de onde vem aquilo, mas voltamos com intuições e ideias. Isso é uma coisa interessante, e nós constatamos isso várias vezes aí quando a gente vai estudar a história de diversas coisas, né? Não só nas ciências, mas muitas coisas são desenvolvidas ao mesmo tempo no mundo. Muito bem, isso é um fato bastante interessante, né, com relação aos sonhos. Mas voltando aqui, né, a essas questões 410, a essa questão 410, né, que a gente tem ideias, esquece, e depois elas ficam como uma intuição, vamos lá para os conselhos, não podemos deixar de ver, né, os conselhos do nosso irmão Miramês, que estuda, que aprofunda um pouco essa ideia, e ele vai um pouco para o lado da intuição. É bastante interessante. Então, lá no texto do Miramês, que tem, isso tem disponível na internet, se vocês procurarem aí, né, Evangelho, o Livro dos Espíritos, Estudo do Livro dos Espíritos, por Miramês, questões comentadas, vocês vão achar esse estudo que a gente sempre usa aqui, né? E aí ele fala assim, né? Esses sonhos, né, são transmissões dos espíritos livres que nos querem bem. São conselhos. Note bem, esquecemos as ideias, mas não esquecemos que elas nos foram ditas. Então, muitas vezes a gente não lembra do sonho exatamente, mas a gente sabe que sonhou, né? E em alguns momentos elas nos vêm como intuição. E aí ele continua: essas ideias e conselhos que vêm em meio ao desprendimento ocorrem igualmente em estado de consciência, ou seja, não é só quando a gente está dormindo, elas também vêm em estado de consciência. Eis aí a função da mediunidade intuitiva. Todos nós temos um certo grau de mediunidade e muitas vezes temos intuições, né? Essa eu acho que é a das mais comuns, né? Intuição quase todo mundo tem. Muita gente não tem mediunidade ostensiva de comunicação, de fala, de visão, etc. Mas de intuição quase todo mundo já percebeu que já teve, né? E muitas vezes vem do mundo espiritual. Ótimo. E aí ele fala assim, né? Quando figurarem na nossa imaginação essas ideias, a que chamamos de nobres, procuremos fixá-las e observemos sua finalidade no dia a dia da vida. Veja, então é interessante a gente não desprezar as intuições, né? Esses conselhos são mais para a nossa vida em estado de liberdade, ou seja, nossa vida espiritual. E quando eles são úteis no mundo que habitamos, aqui encarnados, eles vêm através dos fios da intuição. Então, ele está, de novo, reafirmando o que a gente já tinha visto agora há pouco, né? Materializando-se como sendo os nossos pensamentos. Então, a intuição são as ideias que os espíritos nos passam e nós materializamos, ou seja, transformamos ela, colocamos ela dentro do nosso cérebro, ela aparece como se fossem nossos pensamentos. Bom, e aí depois ele faz uma advertência, né? Devemos medir o que podemos fazer ou falar com a intuição, né? Pois nem sempre o que é bom para um nas divisões das leis é proveitoso para outro. Aproveitemos as ideias que chegam constantemente à nossa mente em forma de pensamentos, porém
não nos esqueçamos de selecioná-las, com o cuidado que teríamos na seleção de valores preciosos. A doutrina dos espíritos ajudar-nos-á e muito nessa escolha, porque ela tem seleções já feitas de muitas diretrizes firmadas por Jesus e alimentadas pelos grandes benfeitores da humanidade. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte: não é toda intuição que a gente deve falar, eu tive uma intuição, vou falar. Não, a gente tem que usar o filtro da razão, né? Principalmente o filtro da doutrina espírita. Será que é bom eu falar isso? Porque também tem um outro lado. A gente nunca sabe da onde está vindo essa intuição. Nós não somos seres que estamos constantemente sintonizados com a espiritualidade do mais alto, mais superior, etc. e tal. Nós temos os nossos momentos de fraqueza espiritual, de baixa de energia, em que a gente pode ficar suscetível a ser influenciado por um espírito que não quer muito bem a gente, né? E aí pode surgir uma intuição, e se a gente não passar pelo nosso crivo da razão, a gente pode falar uma besteira para alguém, ou pode cometer um ato que não é muito legal. Então, ele sempre faz essa advertência aqui, né? Vamos passar essas nossas intuições pelo crivo da razão. E muitas vezes a doutrina espírita é o que pode nos ajudar a selecionar. Isso é bom, isso não é bom, né? Seguindo aqui, ele fala assim, né? Observemos o replantio das ideias que chegam à nossa casa mental, né? Nossa cabeça. Elas vão nascer e deverão crescer como uma parte da nossa responsabilidade. Então, quando a gente selecionar ideias, isso aqui é uma intuição boa, uma ideia boa que eu tive, nós temos a obrigação de fazer isso nascer e crescer, né? Isso é uma responsabilidade nossa como expansores da doutrina de Cristo, das coisas, das benfeitorias e da caridade, né? Bom, e é evidente que ele fala, né? Se é bom fazer o bem, é divino sempre fazer a caridade, sem nunca esquecer de chamar o coração de Jesus para nos acompanhar e injetar figuras na nossa mente, para que elas sejam materializadas por nossa vida. Então, tentar manter a sintonia, né, com a espiritualidade do bem superior, sem esquecer que toda intuição boa provém de bons espíritos que estão ligados a Jesus. Então, temos que dar o crédito a ele, né? E, finalmente, ele fala, né, esquecer Jesus, que se encontra ligado a Deus, é morrer. Então não podemos esquecer de Jesus nunca. Compete aos homens de todas as fases e escalas espirituais aprenderem a amar a Deus e ao próximo, e tendo como o próximo a si mesmo em primeiro lugar. Então aí vem aquela velha máxima, né? Amar ao próximo como assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então o próximo somos também nós, o nosso amor a nós mesmos, né? A nossa condução da nossa existência. Muito bem, gente, muito obrigado pelo estudo de hoje, pela atenção, e até a próxima.